Antes de começar, Olá, ouvinte! Tudo bem? Nós da Associação Brasileira de Podcasters, ABPOD, temos um convite para você. A Pod Pesquisa 2019 já está publicada. E sua participação é essencial para sabermos mais sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil. O formulário online da Pod Pesquisa 2019 está disponível no site da ABPOD. Acesse abpod.com.br. Desta vez, vamos focar no perfil do ouvinte. Mas se você também é produtor, estamos preparando novidades para você. A Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos pelo podcast nacional. agora sim, está no ar mais um episódio do Arq 2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura. E no episódio de hoje, Danilo, Samuel e Satoshi comentam: Projeto Minhocão é pausado novamente. O sucesso da Avenida Paulista. E as cidades poderiam ser planejadas por mulheres. Eu vou falar aqui hoje de uma notícia recente, né? E é sobre aquela conversa, eu digo até meio de maneira até meio despretensiosa, até um pouco pejorativa, né? Aquela conversa sobre a questão do minhocão, né? Que é uma conversa que se desenrola aí desde, sei lá, eu tava na faculdade, eu me formei em 2012 e eu lembro que os caras já tinham uma conversa lá sobre isso aí. Mas sobre especificamente mudar a atividade do minhocão, né? Pra quem tá ouvindo a gente aí e não sabe onde é o minhocão, minhocão é o elevado Costa e Silva, né? Uma estrutura viária. Não é mais elevado Costa e Silva, agora é elevado Presidente João Goulart, né? Mudou. Verdade. Boa, verdade. Ele antigamente era elevado Costa e Silva, agora elevado João Goulart. Ele fica ali na transição entre a Praça Roosevelt e ele vai em direção à Barra Funda, né? Mais ou menos assim. Enfim, do centro para a zona oeste de São Paulo. Então, é uma estrutura viária, um elevado, como o nome diz, né? Onde os carros circulam por cima e embaixo, né, tem vias também, mas fica ali uma grande sombra, né? Embaixo dessa estrutura toda, que é um lugar em muitos pontos deteriorado. E sempre houve aí uma discussão em torno disso, com algumas propostas de demolição total dessa estrutura, né? Alguns alegavam que essa estrutura não era interessante para a cidade, que ela já não era mais eficaz, né? Devido ao aumento do fluxo, da mudança, né? Do fluxo de veículos, que na ocasião que ele foi construído, para hoje, ele já ficou muito defasado, né? Então, alguns defendiam a sua demolição, outros, em contrapartida, defendiam a sua manutenção, mas mudando o uso. Então, não seria mais um uso viário, né, para veículos, e seria ali uma espécie de um parque linear, né, suspenso. E alguns até eu cheguei a ver propostas de um uso meio que misto, assim, em determinado ponto seria ainda uma alça viária e depois viraria só parque e tal. Em resumo, parece que a ideia que ficou mais interessante, ou a que foi levada à frente, é a de transformar realmente num parque, tendo em vista o Highline Park, né, aquela estrutura que foi feita em Nova York por um escritório Diller, Scofield e Renfro, acho que é esse escritório que fez. E esse Highline Park foi feito numa estrutura de trens antigos, né, que já estavam desativados, que é elevado também, uma estrutura toda metálica, que ali enfim, de trens antigos em Nova York, já não estava mais sendo utilizado, e eles fizeram esse parque linear. Isso virou uma coisa muito bem vista assim, no mundo inteiro, né? Ficou um projeto muito interessante e muito utilizado lá. É um projeto realmente que deu certo ali, né? Enfim, eu não quero me estender muito do Highline Park, era só para dar um breve entendimento. Me parece, e acho que parece a todos aqui, acho que vocês vão concordar comigo também, que a ideia que foi adotada aqui em São Paulo, ela está mais ligada a isso, né? Então, o projeto, ou melhor, está mais ligada, não, está mais inspirada nesse Highline. Então, o projeto inicial aqui do Minhocão, ou melhor, o que foi aprovado e tal, né, foi em 2016, na gestão do Haddad, que era exatamente esse de pegar ali a parte onde é a Praça Roosevelt
e continuando nela no Minhocão, ali seria um parque linear mesmo, com estruturas de lazer e áreas verdes, né? E aí, agora sim eu vou fazer um relato aqui, vou passar meio por cima um pouco dos tempos, né? Em 2016 foi feito isso, e esse projeto, na verdade, depois ele foi, de certa maneira, modificado. Assumiu depois a gestão do Haddad, foi o Gilberto Kassab, em que ali houve uma outra aprimoramento do projeto. Não sei se a palavra aprimoramento é certa aqui também, mas em determinado momento até o Jaime Lerner trabalhou nesse projeto, mas foi exatamente, foi a gestão Kassab que o Jaime Lerner desenvolveu o projeto, né? E depois ele foi revisto pelo Dória. E aí chegou na mão agora do Bruno Covas, certo? Muito bem, qual que é a notícia de fato? Nesse meio tempo aí, de 2016 até agora, o projeto vinha caminhando, né? Parece que com intenções de ser feito, e nesse ano ele foi suspenso pelo Ministério Público, né? O Ministério Público entendia que, ou segundo o desembargador que proferiu a sentença, ou o juiz, desculpem aí a minha falta de conhecimento dessas figuras, mas acho que é o juiz, proferiu lá a sentença ou a suspensão, admitindo que essa seria uma intervenção muito drástica e que haviam poucos estudos que não eram suficientes para a gente entender, para eles entenderem o impacto que isso causaria na cidade. De tal maneira que seria um projeto irreversível, né? Uma vez que feito o parque, não se podia desfazer. Isso, se viesse a causar um problema de trânsito, esse problema seria praticamente irreversível naquele ponto ali, né? E aí foi suspenso isso. Logo em seguida, houve uma reviravolta lá e eles conseguiram uma liminar que liberasse novamente a execução do projeto. Muito bem, feito isso, a execução do projeto estava prevista para iniciar agora no segundo semestre de 2020 e o nosso prefeito Bruno Covas cancelou de vez o projeto. E aí os únicos motivos os motivos assim alegados, né, que eu encontrei aqui na notícia, é que por conta do atraso dos projetos, o planejamento foi comprometido e foi cancelado. E aí eles sugerem, na verdade, o prefeito ele cancelou o projeto e já deu um outro caminho, que seria de conceder a parte inferior do Minhocão, que é embaixo dele, para iniciativa privada, para empresas utilizarem isso como forma de concessão, né? Então ele concederia, as empresas comprariam, enfim, aquele esquema tipo Ibirapuera. E essa ideia da concessão, e as empresas usariam isso em contrapartida, pagariam por isso, né? E aí poderiam explorar ali com estruturas de lazer, com estruturas de lojas, enfim. O que se diz, pelo menos a reportagem aqui, né, é muito sucinta quanto a isso, né? E aí eu queria saber de vocês, primeiro, o que vocês acham sobre essa questão do Minhocão, se vocês entendem que esse projeto que estava aí aprovado, né, era um bom negócio de fazer o parque, ou vocês acham que é mais interessante demolir, enfim. Acho que a gente começaria por esse caminho para debater essa questão. E, obviamente, essa questão toda desse Minhocão, a gente acompanhando as notícias e vendo o desenrolar disso, é uma questão absolutamente política, porque, assim, o Danilo até falou, putz, tem gente lá que está interessada em resolver a cidade, em ajudar e melhorar, né? Claro, com certeza, eu concordo. Mas a sensação que a gente tem é que realmente quem tem o poder de fazer essas coisas acontecer, eles não têm, sensação não, isso é uma realidade, né? Eles não têm o interesse de eventualmente perder de um lado para poder ter um ganho maior do outro. E eu digo perder de um lado, não deixar de ter um ganho político extraordinário, como eles visam, né? E aí fica nessa lenga-lenga aí, essa epopeia, né? O negócio começou lá em 2016, com discussões anteriores a isso, e vem se desenrolando até hoje, e agora simplesmente cancelaram a coisa, né? Eu já começo a ter um pensamento do seguinte, falei, faça qualquer coisa, mas faça, né? Porque ou demole, ou faz um parque, mas, putz, sabe? Até parece aquela coisa assim, putz, mas fazer qualquer coisa, né? Já tá desesperado, né? Não vai pra frente nada. Cara, esse tema é um tema que eu tenho ouvido já há um bom tempo. Na real, quando eu estava fazendo o meu TFG, então 2011, quem era o meu orientador era o Caldana, e o meu colega de
que também era orientado pelo Caldana, era um português que estava terminando a faculdade dele aqui no Brasil, no Mackenzie, e o tema dele era justamente estudos sobre o minhocão, demolir, não demolir, demolir parcial, mudar o uso, um monte de estudos. Então, desde 2011 já se fala disso, né? Acho que até antes disso, senão ele nem pegaria isso como objeto de estudo, ainda mais sendo um português, né? Que não deve ter... Não chegou aqui já com um assunto que tinha acabado de começar, provavelmente já tinha ouvido isso de lá. Não, E, cara, o que eu acho, assim, resumidamente, é que é uma palhaçada, velho. Eu acho uma palhaçada. É uma coisa... Primeiro, é uma obra que virou um elefante branco no meio da cidade. O problema do Minhocão, ele não é simplesmente por questão viária, tipo, ele era para ser uma solução viária que com o aumento dos carros passou a não ser mais, mas em compensação a gente é dependente dele, porque ele é uma via que tem a ligação oeste-centro ali para poder pegar a radial, que é a ligação leste-oeste total. E aí, mano, o negócio... Além disso, esse elefante branco, ele depreciou e degradou toda a região do centro da cidade, porque todos os edifícios que eram supervalorizados na região passaram a ser desvalorizados e largados, abandonados, porque as janelas davam de frente para o Minhocão e fazia muito barulho e aí começou a ficar tudo degradado. Ou seja, o pessoal começa a fazer um monte de estudos, não sabe mais o que fazer com isso, e a palhaçada é que, em vez deles acharem solução, eles ficam pensando em, vamos, por questões eleitorais e políticas, eles decidem uma semana que vai demolir, outra semana que não, uma semana que vai usar no final de semana, outra semana que só vai poder carro, e, mano, vira uma palhaçada. Eu tô de saco cheio de ouvir disso, de verdade. Tô indignado mesmo, cara. É insuportável esse assunto não ser definido desde 2011, que é quando eu comecei a ouvir falar disso, até um pouco antes disso, e até agora não tem uma solução. Entra prefeito, sai prefeito, e agora o cara vem e suspende a ideia que tinha aprovado em maio, 6 meses depois suspende a ideia, e agora vai fazer um bagulho para tentar solucionar uma coisa que tá embaixo, que, mano, esse embaixo só é causado porque tem em cima, então soluciona em cima, e depois embaixo você soluciona. Agora você vai conceder o térreo, um bagulho que já é totalmente degradado para iniciativa privada, e em cima vai ficar como, sabe? De verdade, é uma palhaçada. Tô cansado desse assunto, eu acho ridículo entrar prefeito, sair prefeito e a cada 6 meses mudar a ideia. Tipo, sei lá, mano, é muito claro os problemas que isso causa, os problemas que a demolição pode causar. Então, mano, arruma uma solução para caso faça demolição, que seria pensar no fluxo viário para onde seria desviado, e começa a solucionar isso em vez de ficar indo e voltando, indo e voltando. Eu acho insuportável essa questão, velho. Tudo por questão política. É muito claro, é o que você falou. Questão política, inclusive no próprio artigo, fala justamente o atraso do projeto foi apontado como principal causa das mudanças de plano, além do calendário eleitoral. Pelo amor de Deus, cara. Isso não devia existir mais, cara. Assim, só um parênteses rapidinho, Dada. Sobre a questão da notícia, né? O jornalista que relatou isso, ele coloca como essas duas causas que você acabou de citar aí, né? O atraso do projeto e questões eleitorais. Eu acho que, eu não sei se isso é uma nota, se houve uma nota oficial do governo, enfim, da prefeitura falando isso. Mas, por exemplo, jogar a conta no projeto e falar que isso atrasou é de uma extrema irresponsabilidade, porque assim, o cara tem dados para falar, a gente tinha um contrato acordado aqui com a empresa que estava desenvolvendo o projeto e era para ter entregado em julho e os caras não entregaram ainda. Aí é uma coisa. Agora, o projeto atrasou. O que é o projeto, né? Eu imagino que ele está falando de uma coisa mais geral, né? O projeto como um todo, né? Enfim. Que é de total incompetência também, porque quem está gerindo o projeto são eles, né? Enfim. E segundo, essa questão de eleitoral. Isso aí, para mim, não é nem motivo, né, mano? A gente tem essa mania de, aqui no Brasil, de ouvir essa coisa, né? Não, mas vai ter que parar, isso vai ter que parar porque agora é época eleitoral. Não sei o que, não vai continuar. Porque eu ouço isso direto, vocês estão ligados. A gente ouve direto isso na televisão, jornal falando, não, vai parar a tratativa de tal processo, de tal não sei o que lá, porque é período eleitoral. É uma brincadeira de mau gosto isso aí com a gente.
viu? Eu só fiz esse parênteses aí pra externar minha indignação com relação a essa coisa de período eleitoral, sabe? 2 em 2 anos para tudo pra gente ficar olhando pra essas figuras deploráveis, né? E depois retoma tudo do zero de novo. E pior é pensar que se algo for feito realmente, vai ser feito por interesse eleitoral. Então, mano, eu não sei o que é pior, velho. É ficar parado por questões eleitorais ou se mexer por questão eleitoral, porque vai ser gasto ainda mais pensando no benefício desses pilantras que estão lá na prefeitura e... é foda. De verdade, acho que eu mostrei minha indignação e eu acho que isso vai demorar mais 20 anos e não vai ter solução. O cara vai conceder o térreo para empresas privadas que vão assumir o espaço para instalar estabelecimentos comerciais ou de lazer. E, mano, o cara esqueceu que ele acabou de fazer uma ciclovia no térreo do Minhocão, que você tem que desviar da casa dos moradores de rua que estão ali. A ciclovia está passando no meio da casa dos caras. Quer dizer, os caras reconstruíram a barraca deles onde está passando a ciclovia no térreo do Minhocão. Pelo amor de Deus, cara, isso não existe. É uma falta de planejamento. É um planejamento que tem que ser feito de 2 em 2 anos, porque a eleição é de 4 em 4, e aí você não faz nada no ano que você é eleito, nem nada no ano que você vai sair. Então, os 2 anos do meio é o planejamento urbano que tem que ser feito. Vai se ferrar. Foi bem por aí. Indignado, de verdade, indignado, e eu acho que isso não vai ter uma solução tão cedo. Deixa eu só dar uma nota aqui, uma errata. Acho que não é uma errata, não, porque eu acho que eu não errei o dado, mas só para deixar mais claro. A desativação do viaduto, ela foi definida no plano diretor de 2016, com o Fernando Haddad, certo? Mas isso ficou aberto, não falou só a desativação. Não sabia se ia virar parque, se ia demolir, enfim. Aí o Covas, depois, quando ele assumiu, ele realmente já pegou o plano de desativação e seguiu em frente usando o projeto que tinha sido desenvolvido pelo Kassab, pelo Jaime Lerner, inclusive. Então aí ele seguiu com isso e tocou em frente para poder virar um parque. Manda lá, Satoshi. Manda lá. Manda lá, ué. Falar de indignação aí eu não entro mais nesses méritos, que eu sei como funciona, porque eu não recebo fiz projeto para a prefeitura de um partido, não recebi, aí quando veio a nova gestão não quer nem saber do projeto anterior, então eu tenho que esperar talvez o partido retomar, né? Enfim, vamos ver o que dá. Mas sobre o Minhocão, entendo todas essas questões aí das indignações, mas acho que também tem que ter um pouco de cautela, assim, para não sair fazendo qualquer coisa, que o dinheiro que é gasto para qualquer coisa que for fazer lá é muito grande. Então, acho que tem que ter um planejamento, sim, mas que esse planejamento já tinha que ter ocorrido há muito tempo, né? Eu não conheço de perto esse projeto do Jaime Lerner, mas se ele já era considerado um bom projeto naquela época, então, de fato, já deveria ter sido feito dessa forma, né? Aí... Santoshinho, a primeira parte, 38 milhões. O parque do Jaime Lerner? Essa primeira parte aí, que mexe ali na Praça Roosevelt, né, até o Largo do Aroche, que era para ser feito em 2020, ia custar, estava estimado em 38 milhões. Mas o que seria esse projeto? Que é de fazer... na extensão dos 900 metros entre o Largo do Aroche e a Praça Roosevelt, iria ser inspirado no Highline, com conexões para os prédios, nos térreos dos prédios. Substitui o asfalto por áreas verdes. Exato. É isso. Está estimado em 38 milhões. Então se for para fazer isso, que faça logo, né? 38 milhões para quem, enfim. Que conceda a execução e manutenção desse espaço para um espaço privado, de novo, aquele assunto das PPPs que a gente falou tanto no Pacaembu quanto no Parque Ibirapuera. Cara, 38 milhões para executar isso, a melhoria que vai ter para esse espaço é gigantesco, mas faz, velho. Estuda e faz, mas também só faz se tiver estudado também a parte viária de como vai deslocar esse trânsito que hoje é dependente do Minhocão, sabe? Vai ficar muito bonito, vai ficar turístico, vai ficar legal, o cara vai ganhar voto, e aí ele tá cagando para onde que esses carros vão, entendeu? Ou beleza, a ideia é que o cara pare de usar carro, então fornece transporte público pro cara que é de carro no Minhocão, conseguir fazer o mesmo trajeto no mesmo tempo, ou até mais rápido, para você poder sim transformar o Minhocão em um parque, sabe?
sabe? Mas, pô, faz, velho. Não é possível que demore tanto tempo. Eu não acho que é possível agradar a todos, é impossível. Então acho que alguém sempre vai sair sacrificado. E acho que pra fazer alguma Só não coisa... pode ser a cidade. Mas Desculpa te interromper. Mas a cidade é como um todo, e a cidade é segregada. Então, acho que não tem como agradar a cidade como um todo, então. Então, mas a questão é que eles não estão querendo agradar a cidade, eles estão querendo agradar os interesses próprios e políticos, entendeu? É por isso que 6 meses antes aprova, 6 meses depois reprova, porque aí entra alguém novo, porque aí vem o secretário de não sei o quê, que faz conversa com mas isso de tal sempre vai partido com acontecer. tal partido. Sempre vai acontecer, mas é por isso que a cidade está aí há 15 anos com esse minhocão parado de trânsito, porque por ser elevado não tem saída, ou o cara fica parado esperando andar, ou fica parado esperando andar, e já está saturado essa via, porque são 2 faixas, e em vez de achar uma solução para isso, continua com essa porra lá, esse elefante branco no meio da cidade, continua como um sistema viário, em vez de ser repensado e planejado para daqui 50 anos e não para daqui 2 anos, que é a próxima eleição. Essa é a merda que sempre acontece nesse Brasil. Mas isso não acontece só na política, né? Isso também acontece em empresas privadas, né? A gente sabe como existe um boicote quando existe uma mudança de comando. Então, isso é um problema muito mais cultural do que simplesmente apontar dedos para político A, B, C, né? A questão é que, sim, já estamos falando sobre esse assunto há 20 anos e continua a cada 6 meses falando que vai demolir, depois de 6 meses fala que não vai demolir, aí depois de 6 meses fala que vai fazer uma coisa no térreo, aí depois de 6 meses fala que vai ser em cima, aí depois fala que vai demolir parcialmente, e estamos há 15 anos aí nessa brincadeira de não fazer nada e continuar degradando a região do centro de São Paulo. E estou tentando encontrar novas, enfim, algumas outras reportagens que falem o mesmo conteúdo, ou coisas diferentes, melhor dizendo. E eu encontrei uma outra aqui, que tem um vereador aqui, deve ser de oposição, né, que está tentando derrubar esse projeto do Bruno Covas de transformar a estrutura que está lá em parque, né. E ele bate muito forte nessa tecla, falando que isso não funcionaria, que o correto mesmo é demolir tudo e tal. E aí, no final dessa reportagem, tem ali um comentário acerca do que teria dito a prefeitura em relação a isso, que na verdade eles não desistiram de fazer, eles só vão aprofundar e aprimorar mais o projeto e não vão fazer isso agora, mas os estudos continuam, é isso que eles dizem, né? Então essa é a informação nova que eu não tinha. Então, eles continuam com os estudos, né? E nesse meio tempo ele vai fazer essa coisa de ceder aí o térreo para as empresas. E realmente isso mostra uma completa falta de uma linha, né? Uma linha de transição das ideias, das coisas, porque assim, deveria existir uma evolução de ideias, né? Você primeiro discutiu a questão, vamos manter o minhocão como via ou vamos transformar em outra coisa? Discutiu-se a ideia, discutiu há alguns anos, vamos transformar em outra coisa, não vamos fazer uma via. Ok, todos estamos de acordo com isso. A questão, o que é o natural? É que isso evolua, não vamos retroceder, não vamos rever, vamos repensar se realmente vale a pena deixar como via. Pelo amor de Deus, quem estava discutindo lá era um bando de idiotas, né? Tipo, os caras não tinham condições de... Não dá para ter confiança naquilo que foi feito, né? E evoluir as ideias depois, a partir daí. E aí o que me faz pensar, eu concordo com a questão que o Danilo comentou, o Satoshi falou também, que é totalmente político e fica nessa lenga-lenga aí, né? Entra um partido e ele quer destruir tudo que o outro fez, né? Ou não evoluir o que o outro fez, e fica nesse negócio. E quem paga a conta é obviamente sempre a cidade, né? O Satoshi falou uma coisa assim, não dá para agradar a todos, né? E eu concordo, realmente não tem como. Alguém sempre vai ter excluídos, né? As ideias. Sempre vai ter uma ideia que não vai ser a que vai ser acatada. Não é necessariamente uma derrota, mas ela não vai ser acatada. Ponto. Agora, a gente tem que fazer aí uma avaliação de o porquê as ideias que não são acatadas não foram acatadas. Se realmente a ideia que foi a escolhida, ela tem realmente o caráter de ser a melhor de todas em detrimento das outras, né? A melhor de todo o sentido. É a melhor para a cidade, é a que atende os anseios da maioria, que é isso que é a maioria que está escolhendo. Mas não é, aí a gente chega lá e são decisões arbitrárias, né? Acabou escolhendo isso daqui por conta disso, por conta do seu que eleitoral, porque é ficar de uma lenga-lenga.
Enfim. São sempre interesses flexíveis, porque se o interesse fosse realmente baseado no bem da população, no bem da cidade, não teria a flexibilidade que tem. Ele tem essa flexibilidade porque os interesses são políticos e não na melhoria da cidade. E como os partidos, ministros, secretários, tudo isso muda constantemente, os acordos em partidos mudam constantemente, o interesse também é flexível com a mesma constância. Um tempo atrás aí a gente fez uma pesquisa no Instagram perguntando se o pessoal demoliria, sei lá. Demoliria? Demoliria Demoliria. o Minhocão ou não. E muito curioso, o resultado foi quase 50-50. Então, se a gente pensar que o nosso público ali é muito arquiteto, estudante de arquitetura ou entusiasta de arquitetura, que tem um pouco mais de noção do que é o Minhocão, a gente vê que até aqui nesses profissionais a gente tem uma racha ali, né, de opiniões, né, de manter ou não manter. E eu acho que nos dois casos é válido, porque eu acho que é possível ter bons projetos nas duas opções, né? Eu lembro que em 2005, 2006 mais ou menos, quando eu estava no meio da faculdade, sempre se discutiu o Minhocão, né? Desde que ele ficou pronto. E eu tinha a certeza absoluta naquela época que demolir era a melhor solução. E aí conforme a gente vai amadurecendo, vendo ideias, eu comecei a enxergar também novas possibilidades com o Minhocão existente lá. Então será que as pessoas que, já que a gente fala tanto de evolução, parece que às vezes retrocede, às vezes, enfim, pode ser questões políticas e tal. Será que os times que entram para esses planejamentos muitas vezes não acabam mudando por causa desses conflitos de que, eu acho que o projeto assim ficaria melhor, aí o outro fala, não, assim é bom. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que pensar que talvez as duas opções seriam boas também. Talvez seja o que o Samuel falou no começo mesmo, de repente só faz. Se deu errado, a gente tenta ir ajeitando, sabe? Que nem uma empresa startup, né, que vai arrumando, sempre é um beta, né? Ele sempre vai fazendo a melhoria durante todo o processo. Então talvez seja meio que esse pensamento que tenha que acontecer para que alguma coisa aconteça. Tem que acontecer alguma coisa para que alguma coisa aconteça, concordo. Eu só pensaria que, tipo, esses quase 50-50 que deu na nossa pesquisa, eu acho que aí tem a ver porque ninguém tem uma resposta, não é binário, né? Não é ou sim ou não, demole ou não. Tudo é condicionante. Se eu falar, eu quero que faça um parque, eu acho legal que seja demolido, tudo tem uma condição. Eu só acho que tem sentido fechar para fazer um parque se for estudado como todo o trajeto que as pessoas faziam quando o Minhocão era uma rua, se fosse planejado. Então, por isso que talvez alguém tenha votado não, porque sabe que isso não vai ser estudado. Então, eu prefiro que não. Então, assim, eu acho que só tem essa divisão quase 50-50 porque ele não é binário, porque sim, tudo é dependente de como o sim for feito e como o não for feito, sabe? Eu acho que se tudo fosse um pouco mais claro e mais pensado e passado também para a população a forma como é planejada, isso talvez não tivesse tão 50-50, ele fosse um pouquinho mais propenso para o lado que tem mais estudo, né? Eu acho que é isso. Mas eu concordo, tem que fazer, cara. Só continua essa discussão até hoje, esses 15, 20 anos, porque nada foi feito desde então. Se já tivesse sido feito, talvez continuaria discutindo, mas para voltar como que era antes, e não para continuar pensando em se vai fazer. Pô, faz, velho. Se não der certo, a gente volta. É igual fechar a Paulista, é igual fechar o... Não, peraí. Não, fechar eu quero dizer assim, essas decisões, óbvio que é uma decisão muito menor do que demolir ou não demolir, ou transformar em parque, mas, cara, fez, testou, deu certo, continua, não deu certo, muda. É isso, cara, é isso. Tipo, se ficar parado, você nunca vai saber se teria dado certo ou não. Bom, e aí seguindo com a questão da Paulista agora, né, já que o Danilo comentou no finalzinho da notícia passada,
Aqui, na verdade, é uma pesquisa que eles fizeram para saber do impacto que a Paulista fechada trouxe para os visitantes e moradores ali, nesse período de 4 anos que já existe esse programa. Para quem não é de São Paulo, o programa basicamente é a Avenida Paulista, a avenida mais famosa aqui de São Paulo. Ele fecha aos domingos e feriados, das 10 às 16 ou 17, e aí aquele espaço é dedicado ao pedestre. Então, todo o trânsito que tinha lá de carros, eles vão para as ruas laterais, vão para as paralelas, enfim. No começo teve uma grande resistência, principalmente dos comerciantes, que achavam que isso ia acabar com o comércio e que, passado uns 3 meses, viram que foi a maior bobagem que eles falaram e voltaram atrás. E hoje eles, se pedirem para fechar Paulista todos os dias, provavelmente eles estão de acordo. E isso também trouxe uma vida nova para a cidade, porque a gente começa a trazer eventos, começa a trazer possibilidades que a rua tem e que no dia a dia a cidade, principalmente a Avenida Paulista, não consegue trazer. E outro detalhe que a pesquisa traz que é bastante interessante é que as pessoas que não frequentavam outros espaços públicos, depois que visitaram a Paulista, começaram a buscar esses outros novos espaços públicos para conhecer. Então, eu acho que aí que está a grande sacada da pesquisa, de mostrar que a cidade tem jeito se você começa a ocupar os espaços, né? Não ficar só preso dentro de casa, ir para shopping, para bares, restaurantes, que são locais fechados, mas sim buscar o que a cidade tem a oferecer. E como você também pode explorar ela, né? A Paulista eu acho que é um case de sucesso, que até pessoas desempregadas, né, ali conseguiram oportunidades por causa da Paulista. Então, acho que existe uma grande oportunidade aí de explorar os espaços públicos. E eu acho que isso também ajuda as pessoas a pensar, né? Porque começa a ter acesso mais à cultura, à arte, ouvir pessoas que pensam diferente de você, sabe? E eu acho que esses espaços te dão essa oportunidade. E acho que é basicamente isso. Acho que não tem muito o que elogiar ou criticar, mas a ideia da notícia, pelo menos a pesquisa, ela trazer essas informações de que, porra, olha como a cidade é legal, sabe? Eu já frequentei a Paulista algumas ocasiões dessa, né, de domingo, quando ela tá fechada, e é uma coisa realmente impressionante, cara. É muito impressionante. Fica muito cheia. O paulistano mesmo acatou essa ideia, né? É impressionante. É gente de bicicleta, é gente de patinete, é patins, e assim, é uma parada muito eclética, né? Vamos dizer assim, sabe? Porque tem gente de tudo quanto é tipo ali. Tem, sei lá, tem os roqueiros lá, os caras meio tudo de preto e tal. E tem uma galera esportista, aí tem os caras lá do CrossFit lá, tem uma família com a vovozinha, com as Tem criancinhas. celebridade, né? Tem Tem de famosos. tudo, mano. Tem de tudo, tem de tudo. Tem bandas tocando, cada um mostrando. Tem o seu aula de trabalho. forró, tem aula de dança, tem os caras dançando break, tem. Puta, é muito doideira, velho. Da Tem hora, teste, cara. tem teste de show de stand-up. Tem mesmo, tem mesmo. Tem de tudo que você pode imaginar, assim, qualquer pessoa, na verdade, assim, qualquer cidadão paulistano que tem uma ideia na cabeça e quiser ir lá fazer, ele pode, assim, Não. obviamente, desde que ele não fira, desde que ele não, né, como é que fala? Entre em contato Enfim, com a prefeitura e avise. tem alguns tramitezinhos ali, mas é nada complexo, assim. Na verdade, o Satoshi, os músicos, eles não precisam você pedir autorização, desde que você mantenha, tem lá umas, como é que fala? Umas Distância normas mínima. que você tem que. Exatamente. Então você pega o seu lugar, não tem lugar cativo, você tem que chegar e pegar, e você tem que ter o mínimo, o barulho máximo, você tem que ter uma quantidade máxima de equipamentos, senão vira um show, né? E aí não pode, tem que ser aquele estilão de evento de rua, Mas não precisa. Tem que ser um pocket show. É um negocinho daquele de rua ali. Senão aí você não precisa de autorização, é só chegar e mandar pau. Mas enfim, eu já estive lá algumas vezes, é muito interessante. E aí eu ia comentar aqui um dado que eu acho que me chamou a atenção, que é o seguinte. Que eles falam aqui que sobre os moradores, né, as pessoas que moram na Avenida Paulista, não os frequentadores, mas os moradores, 30% deles, como é que fala? Eles
se declaram sentir confortáveis, né? Não, ao contrário. É 30%. Desconfortável. Isso, desconfortável. Isso. Por conta do barulho ali. Então, é o que? Uma coisa que eu pensava muito nisso aí, né? Quando eu tava andando lá, eu falei, meu, como será que é a vida dessa galera aí? Os caras é curioso, porque domingo, sei lá, é um dia de descansar e tal, né? E, querendo ou não, tem barulho, né, meu? Ainda que não tivesse as bandas, fossem só pessoas andando e tal, meu, é uma gritaria, criança brincando, os caras gritando lá não sei o quê. Então, e é muita gente. Tem lugares que você mal consegue transitar. Então eu ficava pensando nisso, né? Mas aí, segundo essa pesquisa que foi feita com essas pessoas, os moradores, os caras que moram lá, eles têm um desconforto maior com o trânsito do dia a dia, da semana. Então, é uma coisa interessante, assim. O que eu achei que seria um problema, realmente, para eles, né? Na verdade, não é tão problema assim. É tolerável, em virtude de você morar na Paulista e já ter que conviver com busão e um monte de coisa ali, que o cara já não tem o que fazer, né, meu? É o ônus de você morar num lugar desse. É, obviamente, em detrimento das dezenas de benefícios que tem. Você tá bem localizado, tem uma oferta de infraestrutura, assim, absurda, né? Mas esse era o primeiro aspecto que eu queria comentar. O segundo aspecto é sobre realmente ser uma Isso proposta... que você falou que ia ser breve, hein? Eu tô me delongando muito? Não, esse aqui eu vou resumir. Eu acho que o fato disso ter sido uma experiência muito bem sucedida, e eu posso falar com conhecimento de causa, né? Porque não sou um síduo frequentador, mas algumas vezes eu já fui. E realmente vejo que funciona muito bem, assim, as pessoas acataram muito bem isso. Então, eu concordo muito com o que o Satoshi falou, né? Dessas tentativas de ocupar esses espaços da cidade que estão ali, oferece estrutura, e em determinados momentos eles estão ociosos, né? Eu vou fazer um pequeno comparativo aqui com uma coisa que eu achei interessante, que eu ouvi no rádio esses dias, acho que ontem eu ouvi no rádio. A USP, ela na área de saúde, biológicas, medicina e tal, eles têm lá uns equipamentos aqueles microscópios, assim, muito caros, alguns equipamentos raros, difíceis, que não tem em todo lugar. Só tem aqui em São Paulo e só tem lá, né? E o que os caras fizeram? Eles não usam aquilo o tempo inteiro. Então, tem lá os momentos ociosos e eles fazem o quê? Eles alugam aqueles equipamentos para empresas. Então, a empresa aluga, eu não sei como é que é o sistema, sei lá, deve ser por horas, por dias, né? Vai lá, desenvolve a sua pesquisa lá, porque o microscópio realmente é muito bom, os equipamentos são muito bons, desenvolve a pesquisa, paga, e aí os caras da USP pegam esse dinheiro para investir na manutenção dos próprios equipamentos. Muito bem, mal comparando, né? Seria mais ou menos isso. A Paulista, ela tem um uso muito bom e tal, mas em determinado momento, a estrutura dela continua ali, mas ela está sendo menos utilizada, vamos dizer assim, né? E isso acontece num monte de lugares na cidade. Eu acho que é um bom começo aí para pensar em outros lugares para fazer isso e em vez de ficar construindo coisas ao léu, né? Por motivos políticos, como a gente já debateu uma hora atrás aqui, tentar desenvolver o melhor que a cidade tem ali, nesses pontos que já oferece uma estrutura mínima. O Minhocão é um exemplo, né? Exatamente. E, enfim, outras grandes avenidas que tem por São Paulo que poderiam ser usadas, parques, enfim, sei lá. A gente pode pensar cada um para dar uma ideia aqui. Mas eu acho que é uma coisa que funcionou bem. Eu super apoio esse esquema da Paulista aí. E, pelo visto, não sou eu só, né? A maioria dos frequentadores ali acham ótimo. Muito obrigado a todos. Fazer meus agradecimentos aqui, né? Por ter deixado eu falar, né? Acho que você tava fazendo um pocket show na Paulista agora. Você tá obrigado por ter deixado eu falar, viu? Agora, quem quiser deixar as moedinhas aqui no meu case do violão, por favor. Eu tenho, assim, concordo com vocês praticamente em tudo. Queria só acrescentar que isso, cara. Eu acho que para reclamar, eu não sei se é só do brasileiro, se é só o brasileiro que faz isso, não sei se é uma exclusividade nossa, mas o brasileiro reclama, isso é fato. Sempre vai reclamar, sempre vai achar ruim. Então, assim, o comerciante reclama que acha que vai perder cliente, mas talvez o sábado ou o domingo era o pior dia dele e ele fechava, tá ligado? Mas ele vai reclamar. Porque pode estar o pior dia, o faturamento dele tá ruim, mas vai falar, não, vai ficar ruim meu faturamento. Mano, já tá ruim, velho. É igual o Minhocão.
porque o trânsito vai ficar uma bosta. Meu amigo, já tá uma bosta, sabe? Para de reclamar. Tipo, muita gente reclama, acha que as coisas são imutáveis, que as coisas não têm solução. Então, porque fechar a Paulista é inviável, porque tem hospitais na região e o trânsito na região vai ficar uma porcaria. Meu amigo, não tem nenhum hospital reclamando, não tem ninguém reclamando que a ambulância não passa, e se precisar passar a ambulância pela Paulista, ele vai passar, entendeu? As pessoas acham que tudo tem medo de mudança. As pessoas têm medo de mudança, e elas reclamam por tudo. Porque o hospital não vai ter acesso. Meu amigo, tipo, as coisas podem ser... Não, eu fico... Bordão, amigo. Não, é sério, cara. As pessoas gostam muito de reclamar, de achar que tudo tem que ficar do jeito que tá. Reclama do jeito que tá, mas não pode mudar, né? E é isso. A Paulista tá muito clara que deu certo, funcionou. E no começo, até hoje tem gente reclamando de fechar a Paulista, mas é isso, cara. Eu acho que está comprovado que foi uma área. A gente é muito carente numa cidade tão adensada quanto São Paulo de espaços públicos em que a gente pode transitar livremente, que a gente pode realmente usar o nosso espaço. A gente está sempre acostumado a ficar preso no escritório, ficar preso na sua casa, ter portões e tudo, e quando a gente vai para a rua, quando a gente tem esse espaço aberto, com certeza a gente usa a cidade e a gente vive de uma forma bem mais agradável, e isso traz resultado para o nosso dia a dia depois, sabe? Então isso é um final de semana que você vai para Paulista, provavelmente a sua semana vai ser bem mais tranquila. Provavelmente eu tô nervoso hoje porque eu não fui na Paulista no final de semana passado, então eu tô estressado. Mas não, essas coisas as pessoas gostam tanto de reclamar, velho. Isso me irrita muito. Tá tudo uma bosta, mas na hora que quer mudar para tentar melhorar, reclama, porque tá acostumado em ser uma bosta. Então, mano... E você tá reclamando de quem reclama. Exatamente. Eu fico indignado porque reclamar de uma proposta que pode trazer pode ser que continue tudo ruim, mas uma proposta que pode ser a solução das coisas que estão erradas, por que não dá chance, sabe? É muito fácil reclamar. A gente tá sempre reclamando, vamos deixar as coisas acontecerem, ver se tá bom ou não. Danilo, se você cortar as reclamações, o meu quadro desse programa vai se encerrar, porque eu que reclamo aqui. Como é que a gente vai fazer? Mas foi assim que o Tiririca foi eleito, né? Pior que tá, não fica. Exatamente, é isso aí mesmo. Vote do Só quero deixar claro que eu estou reclamando das pessoas que reclamam, mas eu não sou uma dessas pessoas. Tá bom, você acabou de provar. E só acrescentando, já pensando em arquitetura. Já pensando na arquitetura, né? Você vê que teve um investimento depois, enquanto estava sendo aprovada essa questão de fechar a Paulista, em outros edifícios públicos, né? Que acabam também valorizando o fechamento da Paulista, como o Sesc Paulista, o IMS, a gente já comentou sobre. Esses edifícios não tinham relação com se fechava ou não a Paulista, eles iam ser feitos... Não tinha relação, mas ele acrescentou acho que ele só teve o valor ele só tem o valor que tem hoje porque a Paulista agora é fechada, né, de final de semana. Talvez poucas pessoas saberiam desses edifícios se a Paulista não fechasse de finais de semana. Então, justamente essa conexão do espaço público com o espaço privado, meio que sem enxergar a transição, né? É um pouco do episódio que a gente falou sobre o MS, justamente do térreo ser livre para as pessoas transitarem no calçadão na calçada da Paulista, entrarem no edifício sem nem perceber, né? Eu acho que isso acontece muito, ainda mais durante os finais de semana, durante o domingo, que as pessoas já estão na rua, então elas acabam entrando no edifício sem nem perceber, e isso valoriza ainda mais esses edifícios. A matéria que eu peguei é do ArcDaily e ele fala sobre, o título da matéria é Como seriam as cidades pensadas pelas mulheres. E aí eles usam como estudo de caso Barcelona, a cidade de Barcelona, tá? A matéria é falando que, embora as cidades devam ser construídas para todos, na maioria das vezes elas são planejadas e pensadas, projetadas também por homens. E isso fez o pessoal pensar em como seria se mulheres pensassem. E aí na matéria eles
citam 6 pontos, como seriam se a cidade fosse projetada por mulheres, planejada por mulheres e não por homens. E aí eles citam principalmente o caso dos superblocks, que é um caso de Barcelona, que é um estudo, um planejamento para trazer umas soluções urbanas na cidade de Barcelona. Então, essas 6 maneiras para melhorar a cidade para o uso das mulheres, especificamente, mas que acaba melhorando o uso de todos, também são pensados nos superblocks de Barcelona, tá? Antes de começar, explica para o nosso ouvinte o que é o superblock. Resumidamente, são várias quadras que são 9, né, especificamente. São 9 quadras que são juntadas, são retiradas o tráfego dos carros, são transformadas em calçadões só para pedestres e com investimentos nesse espaço público, mais ou menos parecido com o que a gente comentou sobre a questão da Paulista, sobre fazer as pessoas usarem mais o espaço público. Tem um monte de outras questões que acho que não precisa se aprofundar. Eita porra, o que fizeram aí, velho? O que foi? Não, abriu fez um alguma barulho, coisa. parece que abriu um pacote de Ruffles, mano. Nossa, onde isso? Aí, acho que a gente não precisa se aprofundar tanto, mas é nessa questão de melhorar o espaço público e o meio urbano. E aí eles usam alguns pontos para falar como seria a cidade se tivesse sido projetada por mulheres. Então eu vou falar os tópicos que eles falam aqui na matéria e a gente vai comentando, tá? Na verdade, primeiro, só voltando um pouquinho, na verdade não é se fosse projetado por mulheres, né? Ele coloca como 6 maneiras que poderiam melhorar a cidade pensando para o uso das mulheres. O título é Como seriam as cidades pensadas pelas mulheres. Então, se esses pontos fossem pensados por mulheres e não como a maioria das cidades hoje são projetadas, planejadas e pensadas por homens, talvez esses pontos seriam diferentes e melhores para elas e para todos. Né? Então, Bom, essa reportagem que o Dada trouxe, né? Ela tem esse nome de como seriam as cidades pensadas pelas mulheres. Aí o Satoshi fez um comentário que eu achei pertinente, queria até falar com você sobre isso aqui, com todos, né? Que é, na verdade, uma cidade não necessariamente projetada pelas mulheres, mas qualquer um homem ou uma mulher que projetasse, mas que desse ali uma atenção especial às necessidades da mulher, né? E aí eles colocaram uma cidade pensada por mulheres, porque necessariamente a mulher vai pensar na mulher. Então, é meio que tem uma forçada na barra, né? Mas, assim, o mais importante disso aqui é a gente salientar que é essa visão mais ampla ou talvez mais específica sobre as necessidades das mulheres. Isso vai ficar mais claro quando o Dada começar a falar sobre os tópicos aí a gente vai ver que realmente são abrangências específicas para melhorar a vida das mulheres aí numa cidade como essa. No caso, falando de Barcelona. Né? Segue aí, Dada, nos tópicos. O primeiro, acho que já fica bem claro com isso que o Samuca falou. O primeiro tópico seria banheiros, né? Então aí ele explica: as mulheres fisiologicamente já usam o banheiro com maior frequência do que os homens e gastam em média 3 vezes mais tempo no banheiro do que os homens, né? Todo o trabalho que a mulher precisa ter para ir no banheiro e a gente não. E como os banheiros públicos não são pensados para as mulheres, não só na questão desse tempo e da limpeza, higiene que é necessário no caso das mulheres, diferente do caso dos homens, mas também na questão, pensando nas mulheres, no caso de estarem com filhos, banheiros públicos que não entram carrinhos de bebê, que não conseguem ficar com seus filhos enquanto precisam ir no banheiro. Então, espaços, hoje, se você for pensar num banheiro público, ele com certeza não foi pensado para o uso da mulher. Ele é pensado para o uso do homem e a mulher se adapta a isso. Acho que esse é o primeiro ponto. Comentem. Na verdade, nem se cabe muito comentário. É uma questão meio óbvia, né? Eu queria fazer uma colocação aqui sobre a Paulista, e talvez até o Satoshi possa adentrar melhor aí. Da Paulista eles usam aqueles banheiros químicos, né? Para atender a demanda ali. Esses banheiros, eles são assim, eficientes em certa medida, né? Realmente, em determinado horário ali, ele virou uma nhaca.
E tem muitas mulheres, tem muitas senhoras que realmente se sentem constrangidas em frequentar esse banheiro, né? E aí, assim, a gente não tá falando só por uma questão fisiológica da mulher, né? Enfim, ela demandar uma ginástica maior ali para poder usar o banheiro. Mas, ela não Ginástica. pode. Tem que fazer um salto duplo antes. Eu não quis ser esdrúxulo, né? Mas, por exemplo, a gente resolve o negócio em pé ali mais rapidinho, não encosta em nada, né? A mulher é mais complicado, mas enfim, ela tem que ter um pouco mais de cuidado para não encostar, né? Eu queria dizer isso. Isso sem contar que, por exemplo, ela pode estar carregando o seu nenenzinho aí, né? O homem também pode estar carregando o filho, o neném, mas, via de regra, a mulher vai estar cuidando da criança, do bebê, né? A mãe, e ela vai levar junto ele para trocar, para arrumar, enfim. Então, isso é uma coisa que, se você pensar, por exemplo, na Paulista, na quantidade de famílias, faço aqui um asterisco pensando na mulher e numa possível criança que ela está carregando, né? Só falando da Paulista, tem os banheiros químicos lá, mas acho que não é tão usado assim. Pelo menos o pessoal que eu vejo que frequenta, e quando eu vou também, a gente acaba usando os outros espaços, né? Principalmente o shopping, escola não, cidade de São Paulo, o próprio Sesc, a Japan House, enfim. Então, os equipamentos acabam se beneficiando pela falta de banheiro da rua ali, né? Então, tem o uso do banheiro de uma forma indireta nesses espaços públicos, né? Na Paulista. E só para falar da diferença de homem e mulher aqui de banheiro, a norma aqui no Brasil, a gente tem o número de pessoas por vaso é diferente de homem e mulher, né? Então isso já é contemplado dentro da norma. Não sei se isso atende hoje todas as necessidades, até acho que não, porque geralmente banheiro de mulher tem fila, né, e de homem não. Então acho que essas coisas teriam que ser revistas sim, e pensando em cidade, acho que talvez a norma teria que ser revista também. Exato. Muito bem. O segundo ponto que fala na matéria aqui, eles chamam de jogo limpo. Na verdade é só aí tem bastante a ver com urbanismo também, mas nos espaços públicos serem pensados para o uso de todos, né, de forma igual, né? Então até tem uma artezinha aqui que mostra uma pessoa de bicicleta, uma pessoa brincando com um cachorro, uma pessoa de skate, outra correndo, umas pessoas sentadas no banco, e como realmente a maioria dos espaços não são feitos para todos esses usos e todas essas funções, e para todos se sentirem iguais, acaba segregando. Então, mesmo no Parque Ibirapuera, você vai ter o espaço da bike separado do espaço do cara que corre, separado do espaço do cara que vai brincar com o cachorro, mas ainda assim é um mesmo espaço, é um parque em que todos cabem. Poucos espaços públicos têm espaço e são pensados para todos esses usos juntos, né? Então esse é o segundo ponto que eles colocam. Bom, eu achei isso tanto quanto genérico, assim, sabe? Assim, ele fala aqui, né, que redefinir a necessidade para que todos se sintam iguais não é uma questão só de segurança e de serviço, né? Tipo, coisa específica. A mulher usa assim, o homem usa assado. Aí ele fala que, na verdade, cada pessoa, cada indivíduo usa o espaço de uma maneira diferente. Ele está falando realmente de individualidade, não do fato de ser mulher ou homem. Está falando de que o indivíduo usa de um jeito, né? Bom, isso para mim é uma coisa natural, na verdade. O espaço vai estar ali e essa individualidade vai se expressar de maneira natural. Cada um vai ocupar uma área do espaço que melhor lhe convém, né? Vai ter um cara que vai mais ali para a parte da grama, ele gosta mais a mulher, ou o outro cara vai ficar mais no asfalto, que ele quer andar, ele tá de tênis, e por aí vai. Então, esse segundo ponto aqui me pareceu meio... Eu não sei se a palavra é redundante, mas enfim. Eu acho que aqui, de uma forma geral, é mais pensar acho que na acessibilidade, né? Falar que todos podem ter acesso. Tem algumas coisas que não tem jeito, né? Que nem cachorro, né? Tem que ter seu espaço fechado ali, porque, enfim, nem todo mundo se dá bem com cachorro e ninguém é obrigado, né? Então, algumas coisinhas não tem jeito, tem que ser separado mesmo. E nem todo espaço também é possível colocar todos os tipos, né? Aqui no exemplo, aqui coloca bicicleta, cachorro, e não dá, né? Às vezes não dá para passar uma bicicleta no meio de um monte de pessoa que, de repente, o espaço seria mais adequado para um piquenique, sabe?
Então, acho que pensar em que, todo mundo pode usar, né? Agora, como vai usar, aí é de cada um. Exato. E eu acho que tem um pouco a ver, acrescentando só ao episódio que a gente fez sobre design universal, né? Sim. E a questão da acessibilidade, né? Como todos podem usar o mesmo espaço, cada um da sua maneira, mas todos poderem usar. Isso. Né? Eu acho que esse é o principal. O terceiro ponto que eles chamam de o jeito que ela se move. Ele fala que mulheres e homens, em termos de transporte, eles fazem percursos diferentes na cidade. Então, segundo as a pé e de transportes públicos do que homens. Então, o repensar também o transporte público e a efetividade do transporte público, pensando que mais mulheres usam esse sistema, né? O que vocês acham? Então, esse levantamento é específico de Barcelona, certo? Agora eu não vou saber te informar. Pela matéria ele não fala exatamente se isso subentende. Mas bom, e aí o que ele fala é que se você investir mais em transporte público, necessariamente você vai estar investindo mais nessa qualidade para as mulheres, né? Uma vez que elas são maiores beneficiárias não, maiores usuárias desse transporte. Só um detalhe, Satoshi. O que a gente poderia discutir aqui, são os motivos pelos quais as mulheres usam mais isso. Né? Eu confesso que eu não tenho esse dado, não sei o porquê disso. Mas existe um porquê. Não sei se é só por uma mera questão de quantidade, por exemplo, porque tem muito mais mulher do que homem, então necessariamente os índices vão pender tempo pro lado mais das mulheres. Né? Não sei se é isso. Vamos pro próximo. Próximo item eles colocam como elimine o carro. Tá falando que o tem a ver também bastante com o Superblock, que é a iniciativa de Barcelona, para recuperar as ruas do domínio dos carros. Então, tirar os carros por 9 quarteirões, fechado ao tráfego de carros, para ser o acesso somente de pedestres e dominados por parques, bancos, áreas verdes, playgrounds e ciclistas e pedestres. Rapidão, eu juntaria esse 4 com o próximo tópico, que eu acho que eles estão praticamente unificados ali. Que eu acho que a ideia do Superbloco de eliminar o carro, como você já salientou aí, e criar espaços fluidos para pedestres e tal, é uma demanda da cidade, né? Uma coisa interessante para todos, mas em especial o ponto 5, que fala sobre lugares para você sentar e tal, é uma demanda mais das mulheres. Então, parece que é uma necessidade que elas têm, né? E pelo menos solicitaram isso nessas pesquisas, né? De que precisam de mais lugares para sentar, para ficar dentro da cidade. Então esse ele, especialmente até, elimina uma quantidade substancial de veículos transitando, porque os veículos das pessoas que moram, eles ainda transitam, né? Por exemplo, tem determinadas ruas que tem ali casas, então o cara que mora ali, ele ainda anda com o carro dele lá. Mas, de maneira geral, tira muitos carros e acrescenta muitos bancos e lugares para as pessoas sentarem, o que é já o tópico 5 aí. Por isso que eu sugeri de juntar os dois. Então, já acrescentando o tópico 5, eles chamam de sente-se, justamente ter espaços para bancos e para paradas na rotina, e falando que os bancos e os espaços para simplesmente estar no espaço público, ele não é só importante para a questão de mobilidade, ele é também para a questão da mobilidade e não só para a questão de interações sociais entre as pessoas, né? Em vez de você ter pessoas só em espaços de passagem, ter também espaços de permanência, isso também ajuda muito a mobilidade, além das interações sociais. Então, isso acrescenta ao item 4 sobre os superblocos e espaços públicos sem o carro e com a interação e a passagem e permanência das pessoas. É isso aí. Eu concordo. Tem alguma coisa a acrescentar, Satoshi? Não, Eu isso concordo daí eu também. acho que tá muito claro. Acho que isso tem que levar pra vida. E não sei como, Concordo. já que eles elencaram, né? Aqui colocou elimine o carro, né? Enfim, aqui era outro pensamento na época. Mas tirando isso, né? Pensar em parques, bancos, áreas verdes, isso daí devia ser uma premissa desde sempre, né? Não sei Desde sempre. Eu sinto falta de banco, viu, cara? Sinto falta de banco. Por exemplo, eu acho que banco não precisa ser só em lugares onde é praça e tal. Onde é, por exemplo, um calçadão como esse.
Eu fico pensando, eu ando muito ali por Pinheiros, pelo fato do escritório ser ali, né? Em direção ao metrô e tal. Meu, sei lá, às vezes num dia de muito calor, alguma coisa assim, você quer, ou você tá mesmo, precisa matar um tempo ali, não precisa chegar rápido e tal. Meu, não tem um lugar pra sentar, nada. Eu acho que poderia ter alguma coisinha assim, né? É interessante. Às vezes você quer arrumar uma mochila, alguma coisa, não tem um banco, não tem nada. O único banco que você tem é o do ponto de ônibus, às vezes, quando o ponto de ônibus tem banco. Tem muito ponto de ônibus que é só aquela barrinha pendurada, presa na calçada. Ou o banco, aquele que você fica esperando horas para poder ser atendido, né? Isso são os piores. Mas enfim, eu acho que podia, além de pensar nessas praças, nesses espaços, né? Claro que isso aí é normal, não dá pra você fazer um espaço gigantesco e não ter um lugar pra pessoa sentar. É o que o Santos falou. Isso é básico, a premissa básica. Mas acrescentar esses bancos em lugares mais circulados por carros também, enfim, mas de tal maneira que as pessoas possam. Em calçadas comuns, né? Que você não tenha que andar 20 quadras para poder achar um lugar para sentar, ou que você tenha que entrar em algum estabelecimento da rua para poder sentar. Em especial as mulheres possam ter essa facilidade aí, né? Acho que mais que mulheres, idosos, crianças, né? Também, exatamente. Mas eu acho que isso, eu tendo a achar que isso é mais coisa de São Paulo, sabia? Quando vai, sei lá, não precisa nem ir muito longe, né? Vai pro interior, sei lá, Atibaia, você andando na rua, você encontra um banco pra sentar. É muito... Não sei se isso também é coisa de interior, sabe? De coisa de, sei lá, pessoas que tendem a usar mais os espaços públicos, né? Então, de sentar na rua pra estar conversando, sabe? Então, por isso ter mais... E de ser uma vida menos corrida como a metrópole, né? Sim. Ou de ter menos vandalismo também, né? Sim. Você vai ver se você bota um banco aqui, ou os caras regaçam o banco aí e destrói ele, ou ninguém senta porque tá com pressa. E tipo, todo mundo tá correndo. A gente falou de banco, mas lixeira é ridículo. Não tem, sei lá, de cada 10 lixeiras que tem na cidade, um tá inteiro, né? Os outros 9 tá quebrado. É ridículo. Exato. E o último ponto, diga não ao assédio. Ou seja, inclusive Barcelona, que eles falam que é uma cidade bem conhecida pela questão das festas e que isso acaba deixando bem perigoso, aumenta o risco, né, para as mulheres. Então, criar questões anti-machismo e que deem segurança para as mulheres para não ter a questão da importunação sexual, e que inclusive a prefeitura de Barcelona fez um aplicativo que pode ser denunciada essa questão da importunação. Isso também acontece hoje já em São Paulo nos metrôs, existe um número lá que você pode denunciar. A questão é que, por ser no metrô, não sei o quanto isso funciona, porque na maioria dos metrôs não funciona a linha de telefone, e nem 3G e nem sinal de telefone. Então, não sei o quanto isso funciona por uma questão de emergência. Aí eu faço uma pergunta até um tanto quanto polêmica, né? Você acha que é mais fácil você conscientizar e convencer as pessoas de que assediar uma mulher, ou se quer um homem, o que quer que seja, é uma coisa muito ruim, que você está atingindo a dignidade dessa pessoa, você está ferindo ela, é uma coisa horrorosa e que você não deve fazer isso? Vocês acham que é mais fácil conscientizar as pessoas disso, ou é mais fácil você chegar para essa pessoa e falar: isso é uma coisa ruim, se você fizer, você vai ser punido por isso? E aí o cara fica com medo de fazer e não faz. O que é mais eficaz? Para curto prazo é a punição, para longo prazo é a conscientização. Eu concordo. Pois é, então, mas vocês deram uma resposta absolutamente plausível, mas não é o que a gente vê, eles querem inverter a ordem. Vamos conscientizar as pessoas, se não der certo a gente pune. E aí, essa palavra punição, ela ganha um caráter meio drástico, parece horrível, né? Ai meu Deus, punir é horrível, punir não é, cara. Punição nada mais é do que o pagamento que você dá pelo que o cara tá fazendo. É uma forma de educar, né? Então, exatamente. Mas aí assim, hoje você entra no carro e coloca o cinto. 50 anos atrás você não colocava. Por que você coloca? Porque teve uma época que eles estavam com segurança, com
Você tem toda esquina multando por não usar cinto de segurança. Hoje você usa porque seu pai foi punido há 20 anos atrás. E aí, eu não gosto, esses assuntos eles são complicados, né? Porque você pode entrar numa vereda aqui, tipo de, não, mas é que essa pessoa faz isso por causa da condição dela, porque não é, a questão não é essa, né? A questão é exatamente essa coisa de você, como é a maneira, o processo de educação, né, da pessoa. Eu não sei, pode ser que eu esteja falando uma bobagem aqui também, não sei. A galera que tá ouvindo aí, comenta aí depois e interage com a gente, fala o que vocês acham sobre isso. Mas assim, parece que essa coisa de conscientizar as pessoas é muito menos eficaz do que você falar para elas se ela descumprir a regra por algum motivo. E aí, obviamente, cada regra vai ter uma punição de acordo, né? Você não vai dar prisão perpétua para um cara que roubou miojo no mercado. E vice-versa. Você não vai pegar um cara que estuprou 2 crianças e dar para ele 3 anos de cadeia com podendo reduzir para 6 meses se ele for bom comportamento. Cada coisa vai ter o seu peso, né? Mas assim, eu acho que sem punir o cara, velho, sem dar para ele, você vai ter que se adequar à regra para viver nessa sociedade com todo mundo. Se você descumprir, e aí, obviamente, nesse caso das mulheres aqui, eu fico vendo aqui, né? Diga não ao assédio. Pelo amor de Deus, como se tivesse. Parece uma coisa idiota, mas eu acho que tem gente que diz sim, né? Na cabeça do cara, ele acha que é legal. Eu não sei o que leva uma pessoa a fazer uma coisa dessa. Quer dizer, eu sei. É a maldade que tem dentro do homem mesmo. Mas enfim, estou vendo o caso agora. Então, mas parece uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio assim. Então eu sou do partido de que, além de você falar, de talvez tentar realmente conscientizar, ter punição, cara. É isso. Mano, você atingir uma mulher nesses termos aí, vai ser identificado, vai ser punido. Bom, é isso aí. Até a punição vai se agravando conforme ele for um reincidente, por exemplo. E não só para mulheres, mas como para todos. Né? E só acrescentando ao que o Samuca falou, que o que acontece por causa do ser humano é uma famosa frase, agora eu não lembro exatamente quem fala, mas que é: a ocasião não faz o ladrão, ela apenas o revela. Então é isso. O cara pode ser hoje que ele tá ali contido porque ele sabe que ele vai ser punido, mas quando ele perceber que tem alguma brecha, ele vai fazer aquilo. Quando o cara realmente tem a índole para isso. Uma frase boa dessa só pode ser do Seu Madruga. Como é que é? Seu Madruga é... A vingança do que é plena mata a alma e a envenena. Isso aí já dizia um filósofo aí, né? Então, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Hoje acabou calhando da gente ter trazido temas bem a ver com urbanismo, né? Os 3 que a gente pegou, sobre planejamento urbano e soluções para a cidade. Acho que é sempre importante a gente relembrar esses tópicos, porque é realmente o que dá no final da semana a qualidade de vida para todos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Críticas, sugestões, mandem pra gente no Instagram, podcast_arq2p, ou no e-mail, podcast.arq2p@gmail.com. Entrem em contato com a gente está ouvindo vocês. Sigam a gente no Instagram. Estamos batendo quase 5,5 já. Na verdade, quando vocês estiverem ouvindo isso, talvez a gente já esteja com mais de 5,5. Eu tô sempre colocando a previsão, sempre tá batendo, hein, Satoshi? Tá otimista. E é isso, sigam a gente lá, a gente está sempre pedindo ajuda sobre temas, também abrindo para participações de todos. A gente quer ouvir vocês e vocês participarem com a gente de todas as nossas discussões. E falando em ajuda, tá rolando uma pesquisa aí da ABPOD, então para quem puder participar dessa pesquisa aí como usuário de podcasts aí, ir lá preencher, participar da pesquisa, e na pergunta 30 colocar o Arq2P ali como um dos podcasts que vocês ouvem aí para ajudar a gente de alguma forma. É isso aí, votem na gente lá, que vocês ouvem a gente, pra gente também aparecer melhor nos players de podcast, também saberem que estão ouvindo a gente. Isso é importante pra gente e também pra gente conseguir continuar produzindo essas gravações pra vocês e com vocês. É isso aí, galera. É isso, valeu!
Valeu. Nossa, que POC é esse, mano? E desculpa aí, galera, por minha indignação, o meu estresse de hoje. O final do ano tá pesado e graças a Deus amanhã é feriado. Glória a Deus.